Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Cumprimente 3 pessoas próximas a você. Dê o melhor bom dia que você pode dar. Eu agradeço a Deus de mais uma vez estar aqui com vocês. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Jefferson. É uma honra estar aqui, estou aqui para aprender com o Senhor. E quando eu crescer, eu quero ser assim. Quero ser abençoado como o Senhor. Irmãos, como o pastor mencionou, Deus me deu alguns livros, eu tenho 12 livros escritos, e tem alguns títulos eu trouxe, apenas rapidamente para você conhecer. Um título se chama Rompendo as Maldições. Tem muitos cristãos, até mesmo dentro da igreja, por desconhecimento de alguns princípios, que estão debaixo de maldições. Eu tenho esse livro que se chama Reencontrando os Pilares do Reino. São princípios para o teu crescimento na vida ministerial. Um dia eu tive a grata surpresa de encontrar uma pessoa do Pará, num congresso em Uberaba, que disse assim: pastor, eu usei esse livro e através desse livro eu formei um grupo de obreiros e um ministério se iniciou lá no Pará, para a glória de Deus. Esse aqui foi o último livro que eu lancei em dezembro, se chama Identidade Espiritual. Qualquer lugar para você exercer os seus direitos, ou até mesmo rejeitar uma ilegalidade, você precisa apresentar sua identidade, seus documentos. E há muitos cristãos que não sabem quem eles são em Cristo Jesus. E é por isso que não vão vivendo os direitos da cruz e muitas vezes vão sendo lesados pelo diabo. Esse aqui, 7 chaves do avivamento, para quem busca um despertamento espiritual. As marcas dos valentes de Deus, toda pessoa que quer servir ao Senhor, ela é marcada, ela carrega consigo alguns sinais. Tem um livro que Deus me deu no final de 2019, um mês antes de aparecer as notícias da epidemia, Fé para ser curado. Você conhece alguém que precisa de cura divina, né? Um livro bem simples com princípios a respeito da fé no sangue de Jesus. Um livro de bolso, minha declaração de fé, para você se apoiar em promessas para cada área da sua vida e orar de acordo com a palavra. E um devocional, meu alimento diário, maná, com versículos bíblicos para cada dia você preencher o seu coração. Amém? Se você quiser abençoar o meu ministério e abençoar a tua vida espiritual, estará ali atrás. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse instante, a curvar a tua cabeça. Senhor, quantas coisas Tu fazes num domingo de manhã. Num domingo de manhã o nosso Senhor ressuscitou. Num domingo de manhã todas as coisas mudam. Num domingo de manhã há novidades dos céus. Senhor, nós queremos clamar, rasga os céus nessa manhã sobre as nossas cabeças. Senhor, desça neste lugar, seja como um vento impetuoso, como línguas como de fogo, ou até mesmo através de uma brisa mansa e suave. Senhor, ecoa do alto céus no mais íntimo do nosso coração nessa manhã, que cada irmão saia daqui edificado, saia daqui abençoado. Repreendemos qualquer distração do inferno, preocupação, ansiedade, sonolência, cansaço. Desça, Senhor, um nível de unção profundo sobre cada um de nós, para que possamos entrar nas dimensões do Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir comigo as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 30, versículo de número 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15.
Quem encontrou, diga eu já achei. Quem não achou, diga me espere. Versículo 15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação, no sossego e na confiança está a vossa força. Vamos dizer juntos: no sossego. Mais forte, diga assim: no sossego e na confiança está a vossa força. Amém? Irmãos, o reino de Deus, ele se move por princípios. E assim como quando nós vamos a uma outra nação, existem lá leis, e para sermos abençoados, algumas leis precisam ser obedecidas. A lei mais importante do reino de Deus, a lei que vai destravar as maiores promessas de Deus na tua vida, é a lei da fé. Repita comigo: a lei da fé. Se você falhar nessa lei, na lei da confiança, promessas serão retidas, os céus se fecharão, e aquilo que Deus tem projetado para você fica assegurado. O reino de Deus se move na lei da fé. E de uma maneira bem simples, o que é fé? Esquecendo talvez até o conceito de Hebreus. Repita comigo: fé é acreditar no que a Bíblia diz. Você precisa olhar para a palavra de Deus. E se a palavra de Deus disser que um peixe muito grande engoliu Jonas, você precisa acreditar. Um dia uma pessoa me perguntou: você acredita mesmo que o peixe engoliu Jonas? Eu disse para ele: até se a Bíblia disser que foi Jonas que engoliu o peixe, eu vou acreditar. Eu preciso olhar para a palavra de Deus a despeito de tudo que eu tenho vivido. E se talvez há um diagnóstico médico contrário, e se talvez o médico diz que não se descobre a causa e passa de um lado para o outro e faz exame daqui para lá, e a Bíblia diz em Isaías 53 que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, então é essa a sentença sobre a minha vida, eu estou curado. E a despeito do desemprego, e se envia currículos e as portas não se abrem, a Bíblia diz que todas as minhas necessidades em Cristo já foram supridas, e que o meu Senhor tem as chaves de Davi, que abre portas que ninguém fecha, eu já estou empregado. Fé é acreditar no que a Bíblia diz. Nós precisamos olhar para a Bíblia e a Bíblia fala isso? É meu. E Deus liberou essa palavra sobre a minha vida? Eu peguei. Uma outra maneira de pensar fé. Repita comigo: fé é acreditar no caráter de Deus. Irmãos, vivemos um tempo em que as pessoas mentem, em que já se faz o contrato com cláusula de quebra de contrato, em que você conhece uma pessoa e você tem que ficar com o pé atrás. Mas observe bem, nós servimos a um Deus que não mente. A Bíblia diz: é impossível que Deus minta. E olha, se você está aqui, e se temos um pastor que há 40 anos está no Evangelho e ainda continua pregando essa palavra, e se nós aqui estamos em Brodowski, e esse Evangelho há mais de 2000 anos é pregado, e ele apenas cresce, é porque o que está escrito aqui dá certo e dá resultado. É porque o Deus que nós buscamos, Ele nunca falhou, e não é na tua vida que Ele vai falhar. Eu preciso crer que Deus não falha. Deus nunca falhou, meu irmão, e não é na tua vida que vai dar errado. Fé é acreditar no caráter de Deus. É por isso que eu entendo que um homem de 100 anos pega um filho nos braços. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir.
E Sara diz em Gênesis capítulo 21, e Deus me deu motivo de riso, e quem ouvir vai se alegrar comigo. Todas as promessas temos nele o sim e o amém. Olha para quem está do teu lado e diga assim: em Deus você pode confiar. Na palavra de Deus você pode confiar. Irmãos, observe bem que a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, é como a calçada da fama da Bíblia, em que as pegadas de Hebreus 11 não são daqueles que oraram muito. Hebreus 11 não é daqueles que jejuaram muito. Hebreus 11 não é daqueles que conheceram muito. É daqueles que acreditaram muito. Não é sobre orar, não é sobre jejuar, é sobre acreditar. E creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Levante a sua mão direita aos céus, diga assim: Espírito Santo, me ajude a acreditar. Diga assim: Espírito Santo, me leve a um novo nível de fé nessa manhã. Irmãos, porque muitas pessoas não vivem os milagres? Porque muitas pessoas apenas contemplam outros darem testemunho, mas eles não têm o testemunho. Porque muitas pessoas talvez recebendo uma promessa e ela nunca chegou a cumprir, porque não está se movendo nessa talvez a maior lei do reino, a lei da fé. E sobre a lei da fé eu quero compartilhar 3 tipos de fé. Quantos tipos de fé? Quem disser 3 vai acertar. Quantos tipos de fé? 3. Existe um tipo de fé, que é a fé de Tomé. Jesus, ele ressuscita e ele começa a aparecer aos seus discípulos. E um dia ele aparece aos discípulos e Tomé não está ali. E quando Tomé chega, os discípulos contam: olha, Jesus apareceu aqui. E Tomé disse assim: se eu não ver a marca dos cravos, e não colocar ali o meu dedo, e não colocar a minha mão no seu lado, eu não acredito. É aquele tipo de fé que eu preciso ver para crer, eu preciso tocar para crer, eu preciso sentir para crer. Mas passado 8 dias, Jesus aparece no meio deles, e agora está Tomé. E Jesus já chega, e sem muito bate-papo, ele diz assim: está aqui a marca dos cravos, pode pôr o dedo. Está aqui o lado. Tomé olha e diz assim: Senhor, meu Deus. E Jesus olha para Tomé e diz assim: não seja incrédulo, mas crente. Olha para 2 irmãos próximos a você e diga assim: vira crente, irmão. Vira crente, irmão. Seja crente, irmão. Naquela hora, Tomé disse: eu creio. E Jesus disse: bem-aventurados que não viram e acreditaram. O primeiro tipo de fé é uma fé nula. O primeiro tipo de fé é uma fé que não opera milagres. O primeiro tipo de fé se compara à incredulidade. A Bíblia diz em Mateus 13:58 que ali na sua terra, onde todo mundo conhecia como filho do carpinteiro, Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade deles. A fé de Tomé, a fé nula, a fé incrédula, a fé talvez de quem é muito inteligente, que tenta compreender o mundo espiritual pelo seu intelecto. A fé talvez daquele que é muito pé no chão, da caneta no papel e a conta não fecha. Escute bem, se você quiser viver milagres na dimensão de Deus, a conta nunca vai fechar. 5 pães e 2 peixes, a conta não fecha para uma multidão. Mas quando eu tenho fé, Deus consegue fechar a conta no último momento. E se você chega aqui e tem talvez um grande projeto, pode aplaudir ao Senhor.
E talvez você tenha um grande projeto, uma arquitetura financeira, algo que vai além dos teus limites e a conta não fecha. Chama Jesus, porque Ele consegue fechar conta no final. A fé de Tomé é o primeiro tipo de fé. Fé nula. Que tipo de fé você anda se movendo? Tem pessoas que acreditam mais no diagnóstico médico do que da palavra de Deus. Andar pela fé é viver contra as impossibilidades. É viver acima dos diagnósticos. É viver além dos relatórios. Muito distante do que as pessoas andam falando. E na verdade não é a respeito do que as pessoas falam, é a respeito do que um Deus que não mente anda falando sobre a tua vida. Existe um segundo tipo de fé, é a fé de Pedro. Repita comigo, a fé de Pedro. A Bíblia diz que Jesus fala aos discípulos: podem ir à frente, subam ao barco, eu vou ficar aqui orando. E Jesus sobe ao monte para orar, e os discípulos estão remando, só que a Bíblia diz que agora o vento é contrário. Uma das traduções da Bíblia diz que Jesus vê eles remando. Os olhos de Deus estão nessa manhã sobre a tua vida. E os olhos de Deus conseguem perceber quando você rema e não sai do lugar e o vento é contrário. O vento é contrário e Jesus decide ir. E todas as vezes que você, sob a obediência de uma palavra, pega o barco e ainda que chega o vento contrário, Jesus chega para te socorrer. Todas as vezes que você está caminhando no propósito diante da palavra, Jesus chega, meu irmão. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos assustam, imaginando que é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. E Pedro olha e disse: és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro tira o pé do barco e as ondas, e o vento continua contrário. E Pedro vai andando sobre as águas. É o segundo homem que consegue andar sobre as águas. É o segundo homem que quebra a lei da gravidade. Nem a física consegue explicar um negócio desse. A onda continua, o vento forte continua, mas Pedro está andando sobre as águas. Só que por um momento, e o texto de Mateus vai dizer que de repente, Pedro olha para a força do vento. Repita comigo, de repente. Talvez você saia do culto e aquela palavra Deus falou tanto com você e de repente o telefone toca e uma notícia ruim chega. E talvez você foi dormir tão bem, mas de repente você teve um pesadelo naquela noite, um aperto no coração. Tem gente que diz até um pressentimento ruim. Crente não vive de pressentimento nem de sentimento, mas vive sobre a palavra. Chega aos de repentes. O de repente em que as coisas vão bem, mas uma notícia ruim aparece e Pedro começa a reparar, Pedro começa a se atentar, Pedro tira os olhos e bota em outro lugar e Pedro começa a afundar. E quando ele afunda rapidamente, ele diz: socorre-me, Senhor. E Jesus, a Bíblia diz que prontamente estende a mão, pega Pedro e o coloca no barco. Eu acho fantástico Pedro andar sobre as águas, mas Jesus olha para ele e diz assim: por que duvidastes, homem de pequena fé? Existe a fé de Tomé, que é uma fé nula. Existe a fé de Pedro, repita comigo, uma pequena fé. Escute bem, se a fé de Tomé não realiza milagres, a fé de Pedro até começa, mas não termina. A fé de Pedro não completa tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Irmãos, é claro que Jesus sempre vai socorrer aqueles que afundam. É claro que Jesus sempre vai estender o braço se você só sobrar na fé. Mas se você continuar crendo, você pode viver coisas superiores e sobrenaturais de Deus na sua vida. A fé de Pedro, tipo assim,
é até chegar notícia ruim. É até quando a empresa parece que agora já não fecha o seu orçamento. É quando talvez tudo que caminhava bem agora já não vai mais tão bem. É aquela libertação das bebidas do esposo ou das drogas do filho que parece que agora vai mais. Que tipo de fé você se move? Você não pode ser aquele que o combustível para no meio do caminho. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que continuam e alcançam as promessas. A fé de Pedro até te faz andar sobre as águas por um momento, mas quando as coisas não vão bem, afunda. Deus te traz aqui para te dizer que não é na fé de Tomé. Deus te traz aqui para dizer que não é na fé de Pedro. Deus quer te levar no nível de fé, uma fé superior. Repita comigo, a fé do centurião. Se a fé de Tomé me parece uma incredulidade, a fé de Pedro vai parecer um medo, e o medo é um tipo de fé, irmão. O medo é uma fé contrária. Jó disse, tudo que eu temia me aconteceu. E tem muitas pessoas que podem testemunhar que o medo também traz e atrai alguma coisa. Pouca fé, é aquela fé que falta um pouquinho de combustível para chegar. Só que a Bíblia vai contar a história de um homem que tinha um servo que estava enfermo. E aquele homem ouve falar da fama de Jesus. E aquele homem então manda algumas pessoas ir atrás de Jesus pedindo para curar o seu servo. Era muito estimado do centurião. Centurião porque ele era uma autoridade de 100, centurião, 100 soldados romanos. E os judeus que chegam a Jesus dizem assim, olha, o senhor precisa ajudar esse homem sempre ajudou a sinagoga. O senhor precisa ajudar esse homem porque esse homem sempre ajudou aqui a igreja. Deus não se esquece do que você faz pela casa dele. Deus não se esquece do que você faz pela igreja. Deus não se esquece de vocês que chegam mais cedo para cuidar da igreja. Deus tem um jeito diferente com quem cuida da casa dele. E Jesus então disse assim, eu vou. E quando Jesus está indo, no meio do caminho chegam outros e dizem assim, olha, o centurião mandou falar para o senhor, não se incomode de ir até a casa dele. Ele não é digno, ele não se acha digno de que o Senhor entre na casa dele. Manda apenas com uma palavra e o servo será curado. Por quê? Esse homem diz, eu entendo o princípio de autoridade. Eu digo a um soldado vai, ele vai. Eu digo a um vem, ele vem. Manda então uma palavra, olha o que esse homem está dizendo. Naquilo que eu consigo fazer, eu entendo o princípio de autoridade, mas eu reconheço que tu és a maior autoridade que existe. Eu reconheço que acima de qualquer diagnóstico, de qualquer situação, está a tua palavra, Jesus. Uma palavra basta. A Bíblia diz que Jesus se admira, Jesus sempre fica admirado com a sua fé ou com a tua incredulidade. De que maneira você está admirando o Senhor? A Bíblia diz que Jesus falou assim, nem em Israel encontrei fé como esta. Ele disse, muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente. E vão sentar na mesa que era preparado para outros. Sabe por que o que chama a atenção de Deus não é o tempo que você tem de igreja, não são as tuas credenciais, não é o quanto você sabe orar bem, é o quanto você é capaz de acreditar no que Ele fala a seu respeito. É esse tipo de fé que eu e você precisamos nos mover. Uma palavra. Por isso que se eu encontro uma palavra, eu preciso pegar essa palavra e dizer, ela é para mim. E se eu encontro uma promessa, eu preciso me fiar nela e falar, essa promessa é para mim. Os servos daquele centurião, quando chegam em casa, já vê agora aquele criado curado e diz, foi na mesma hora que Jesus disse que ele estava curado. Olha para quem está do seu lado, diga assim, uma palavra basta. Uma palavra basta. Existe a fé de Tomé, uma fé nula, essa fé não gera milagre. Essa fé é muito pé no chão.
Essa fé tenta fazer as contas, essa fé não me leva a um nível superior. Existe a fé de Pedro, até vai, mas ela não termina, ela para no meio do caminho, parece que fica faltando só um pouquinho. Mas existe uma fé que contra todas as impossibilidades, crê no poder de quem está falando. Ele criou os céus e a terra e Ele chama as coisas que não existem como se elas já fossem e elas vêm acontecer. Nele você pode acreditar, Ele nunca falhou e não é na tua vida que Ele irá falhar. Eu posso crer no Senhor, eu posso crer no Senhor. Um dia Jesus passa perto de uma figueira, Ele vê que não tem fruto e Ele diz assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. No outro dia, logo pela manhã, Pedro mais atento, olha e diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Marcos 11, 23, Jesus diz assim: tende fé em Deus, tudo é pela fé. Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que se você disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito com ele. Jesus diz em Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo, repita comigo, é fé. Jesus disse crendo. Crendo na hora que eu já estou pedindo, é já pedindo e recebendo, é porque quem fez a promessa Ele entrega. E se eu peço de acordo com a palavra dele, Ele me entrega. Então eu já peço e eu já tomo posse. Jesus diz: é seu então. Você pode receber então. Em Marcos 9, a Bíblia vai falar de um pai que tinha um filho possesso. Ele traz aos discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus não curam. E Jesus olha e diz assim: quanto tempo eu ainda vou sofrer com vocês, geração incrédula? Não é por causa de jejum, é por causa de falta de fé. E aquele pai, naquele momento, aquele ímpeto de desespero, gente que já tentou de tudo para ver um filho liberto, e quem é pai e mãe entende disso. Aquele pai olha para Jesus e diz assim: se você pode, se o Senhor pode, faça alguma coisa. Olha o que esse pai está dizendo. Ele está jogando a bola para Jesus e dizendo assim: se você pode, faça alguma coisa. Jesus pega a bola e chuta de volta e diz assim: você pode, tudo é possível aquele que crê. Jesus está dizendo: não é comigo, é com você. Não depende de mim, porque eu já liberei. Depende da tua fé para receber. Tudo é possível ao que crê. Se creres, João 11:40, verás a glória de Deus. Pode estar morto há 4 dias, pode já ter tudo terminado e até rolado a pedra na porta do túmulo. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Os últimos livros que eu tenho escrito, amado, eu tenho realçado muito, o Espírito Santo tem me levado muito a realçar, como alguns devocionais, promessas para as pessoas aprenderem a orar de acordo com a palavra, para que nós ativemos a fé no nosso coração. Deus te traz aqui essa manhã, e tudo que Deus tem para você só depende da sua fé. Só. Não precisa de um arrepio na pele, não. Não precisa de alguém chegar e te dar uma palavra, não. Se para aquele centurião uma palavra basta, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Irmão, se o centurião soubesse disso aqui, mais de 8.000 promessas, alguma encaixa na área da sua impossibilidade. Se você se mover nessa fé, nesse nível, nesse tipo de fé, você sai daqui e a tua história também sai daqui transformada.
E você sai daqui, você não precisa mais ficar esperando um culto extraordinário, um congresso, nada. Você já sai daqui e você já sai daqui com a tua bênção. Você sai daqui, você já leva embora o que você veio buscar do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Não são os heróis da oração, são os heróis da fé. Feche os teus olhos nesse momento.